tarde a todos. Obrigada pela presença. A gente começa o nosso bate-papo de hoje conversando sobre o Dia do Psicólogo e toda essa programação que envolve o pessoal dessa profissão. Jureuda, boa tarde. Professor Jorge, boa tarde. Obrigada pela presença. 52 anos de regulamentação da profissão no Brasil, né? O que a gente pode considerar de avanço em termos de condições de trabalho? Bom, boa tarde. A psicologia ela só tem crescido. Na verdade, 52 anos ainda engatinha, mas a passos largos, porque é uma profissão cada vez mais presente nas políticas públicas, saindo daquela perspectiva da qual ela foi criada na década de 60, muito centrada só na pessoa, só no cliente, no consultório. Hoje a psicologia, você vê que ela tem a possibilidade de avançar em todas as possibilidades, desde a assistência, a saúde, a psicologia dos esportes, psicologia de desastre, criança e adolescente. É um vasto campo e possibilidade de psicologia nas organizações, né, de trabalho. É muita possibilidade. A gente conversava há pouco, antes de começar, sobre essa abertura das disciplinas, no caso da psicologia, da pedagogia, da própria comunicação. E aí eu pergunto uma coisa. A gente não está correndo risco, como também nas outras profissões, de virar moda, por exemplo, porque psicologia parece que virou moda agora, né? Quer dizer, a nova moda é a psicologia. Então nós comentávamos, né? Os jogadores estão ruins, chamam o psicólogo para resolver a história. E como é que está esse processo? Bom, se vira moda, é uma moda boa, porque sim, a gente vai estar possibilitando as pessoas de trabalhar dificuldades que antes, por muito tempo, na verdade, esse papel, né, do profissional de psicologia, psicólogo, da psicóloga, já foi exercido, sim, em algum momento por alguém na sociedade. Feiticeiro, padres, feiticeiros, né, bruxos, que tem um papel, não deixa de ser um papel interessante, mas se a gente for trabalhar na perspectiva da ciência, tem que ter uma escuta especializada, né, com uma perspectiva para possibilitar aquela pessoa a sua emancipação. Não é para apagar incêndio também. Não é para apagar incêndio, como a gente estava falando. Não dá certo, seleção, né? Brasileira, 7-0, chama o psicólogo. Não, chegaram, né, a mandar para o nosso site que a culpa da seleção perder foi da psicóloga. Imagina, né? Quer dizer, o que trouxe à tona foi um debate importante, que pessoas multimilionárias que têm toda uma pressão social na seleção no Brasil, o que foi o jogo, né? A Copa no Brasil, o que isso possibilitou de frustração, como lidar com isso. Então, são coisas que é o papel da psicologia, que eu espero que não seja um modismo, mas que, se for um modismo positivo, que a gente pense na perspectiva de que existe sofrimento e esse sofrimento precisa ser trabalhado. Não necessariamente ser só medicado, que é uma coisa também que a gente discute muito. Então, assim, qual o papel da psicoterapia, como ela pode ajudar com crianças? Existe depressão em crianças? Claro, existe. Isso pode ser ajudado de uma forma profissional, técnica, com a escuta psicoterápica. E são assuntos que a gente pode, por exemplo, o professor Jorge trabalha com trabalho infantil, né, crianças sendo forçadas a trabalhar, violência sexual. Quer dizer que hoje a gente pode saber que isso causa sofrimento, racismo nas escolas, o bullying, a violência, são temas que a psicologia tem muito para contribuir. E esse modismo, né, que a gente está colocando aqui, e aí falando um pouco de instituição de ensino superior, na verdade a procura pelo curso de psicologia vem muito como consequência da força do trabalho, né, e a valorização da carreira. Hoje o curso de psicologia realmente, né, ele é um dos mais procurados no ensino superior, mas a gente consegue identificar que essa procura vem justamente da referência positiva do profissional e do trabalho e da influência que esse trabalho tem nos diversos aspectos, como a gente conversava, de quebrar as caixinhas, e que a psicologia entra como um suporte em toda e qualquer atividade humana. Então, realmente, esse modismo tem essa origem. Agora, você falou em depressão aí,
entendeu? E aí a gente está assistindo, nessa última semana aqui, alguns casos famosos, fora os que a gente não conhece, claro que deve ser milhões, mas alguns casos famosos de artistas. Ainda hoje eu soube que o responsável pela criação, pelo marketing de um dos candidatos, aqui se afastou da campanha por depressão. Não sei se é verdade sobre essa notícia. Enfim, agora, muita gente ainda acha que depressão é frescura. É um entendeu? absurdo, né? Quer dizer, não, isso é frescura. Em pleno 2014... Como é que está essas coisas? É verdade, assim, as pessoas não procuram o consultório, né, de um profissional de psicologia, um psicólogo, uma psicóloga, para se trabalhar a depressão, mas procura só a parte medicamentosa, que é fundamental, porque existem depressões sérias, mas elas precisam ser casadas. Eu não posso só procurar o atendimento medicamentoso, né, com um profissional sério, um psiquiatra, que é um profissional importante, que é quem pode ajudar e diagnosticar a depressão, mas eu preciso casar esse atendimento, porque senão vai continuar o problema acontecendo, eu fico, né, naquela caixa achando que está sendo resolvido e não está, porque eu não estou sabendo como é que eu lido com o entorno, como é que eu enfrento um problema de violência doméstica, como é que eu enfrento uma alienação parental, estou me separando, a minha esposa não deixa eu ver meu filho, como é que eu faço isso? Então, são coisas que aparentemente são pequenas, mas que elas podem se tornar muito grandes e eu preciso saber enfrentar isso. E com criança, hein? Porque com adulto você consegue conversar e dizer o que você está sentindo, como é que é. Agora, para tratar uma criança, como é que isso? Como é que... Posso? Não, deve, né? Porque é complicado, né? Bom, quem inaugura o trabalho com criança psicoterápica é Freud, né? Freud tem um caso famoso de uma criança que ele observava que brincava com, né, um carretel. Ele jogava o carretel e fazia forte e dá. Freud, observando que ele tinha uma atitude muito clínica, observou que era uma forma da criança lidar com o sofrimento de separação da mãe. Era uma forma dele jogar o carretel e tentar puxar simbolicamente esse carretel para junto a si. Quer dizer, todos nós, quando nós vivenciamos sentimentos de perda, isso causa angústia, né? Causa uma situação que você tem que saber lidar, né? E muitos adultos não sabem, por exemplo, assim, passar para crianças determinadas situações de vivenciar perdas. Principalmente separação de casais, a criança ela fica uma espécie de jogo entre os casais. E também todos nós sabemos que nós vivemos em situações de ganhos e perdas afetivas existenciais. Certo? Então, nós somos assim, muito pouco educados para lidarmos com perdas durante a vida. Na verdade, é aquela máxima, né? A perda vai existir, mas o que é que eu vou fazer com essa perda? Certo, quer dizer, trabalhar. Né, que a gente vive uma sociedade como é que você então pode atender uma criança? Você pode, hoje nós temos algumas técnicas chamadas ludoterápicas, né? Uma coisa o profissional lida com uma coisa chamada, o profissional de psicologia lida com matéria-prima extremamente preciosa nos dias de hoje, que chama-se a escuta. Nós somos seres falantes, não somos seres escutantes, né? Então, nós falamos muito, escutamos pouco, certo? O que deveria ser o inverso, contrário. Né? O contrário, deveria escutar mais as pessoas, né? Ter mais sensibilidade e disponibilidade. A gente observa hoje, inclusive, em mesas de bar, de restaurante, na própria casa, as pessoas com o celular falando assim umas com as outras, né? Não se comunicando de forma muito artificial. Ou, muitas vezes, temos também bloqueios de comunicações autênticos. Saber comunicar sentimentos, né? Você não pode bloquear sentimentos, você não pode mascarar, você tem que apenas expressar esses sentimentos de forma que você possa passar para o outro o que verdadeiramente você está sentindo. E com criança, você tem técnicas ludoterápicas, você tem técnicas, por exemplo, de desenho, você tem técnicas de lidar com determinadas atividades, em que a criança, muitas vezes, ela não verbaliza isso, mas ela tem uma forma de expressão que clinicamente você pode deduzir que aquela criança está passando por alguma dificuldade. Essas sessões são acompanhadas, porque às vezes o pai, na ânsia de querer ajudar, né, e pode acabar atrapalhando. Como é que vocês trabalham isso? É uma coisa que a gente sempre fala muito também, né, professor
Jorge, que os pais também, às vezes, precisam ser atendidos, porque se responsabilizam os filhos, botam o filho num atendimento, quando eles que estão precisando de acompanhamento, precisando se... Às vezes não, às vezes o pai não acompanha, os pais às vezes acompanham, depende da... Ou seja, não basta tratar o indivíduo, tem que tratar o seu entorno. Com certeza, principalmente quando a gente está falando de criança. Na verdade, toda terapia, ela deveria ter um sentido holístico, né? Um sentido porque nós vivemos em sociedade, né? Nós vivemos em estados contínuos de relações humanas, sociais, culturais. Então, quer dizer... E nós vivemos situações em que o suporte para as pessoas deve ser coletivos, certo? Ou seja, a psicologia ela viabiliza certa compreensão de dificuldade para as pessoas de forma com que elas possam, certo, lidar com essa dificuldade junto da sua família, junto do seu trabalho, né, junto dos seus amigos, né? E também de maneira com que essa dificuldade seja satisfatória. A gente diz assim, que a sombra não deve ser maior que o bicho, é um brocado clínico. Ou seja, você não pode transformar sua dificuldade maior do que a dimensão que ela tem. Isso na terapia você vai descobrindo, né? Qual é a verdadeira dimensão que você tem, que às vezes um problema que você percebe que ser muito grande, para outra pessoa avalia que não é. Então, o espaço da clínica é um espaço de escuta e um espaço de avaliação dessa dificuldade que a pessoa tem, aquela que alguém chama a compreensão ou insight. O insight é aquela descoberta que a pessoa tem de uma situação que ela não está compreendendo muito bem. E o espaço da clínica, né, é um espaço de descoberta dessa dificuldade e de trabalho dessa dificuldade também. Que aí que entra o profissional de psicologia. Às vezes a pessoa chega com a demanda e ela vai possibilitar, né, o profissional que ela tenha esse insight, que ela vá perceber ela mesma, que as pessoas dizem assim, o psicólogo te dá conselho, o que você faz lá, né? Fica muito aquilo, o psicólogo dá conselho, não, ninguém dá conselho, né? A gente não pode possibilitar, a gente possibilita, a gente é um instrumento para que a própria pessoa se perceba, que ela mesma vai descobrir o que lhe está realmente lhe afligindo, que esta sombra do problema não é tão maior quanto ela imaginava. Agora, isso leva tempo, porque as pessoas dizem, mas demora muito, mas aí a gente está falando de ser humano, de uma pessoa, o que é o tempo para mim não é para o outro, então às vezes um processo pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser menos, né? Então ele precisa ser acompanhado. Agora é uma coisa muito, muito positiva. Quem tem experiência, quem pôde ser submetido a um processo psicoterápico, só cresce. Vai ter na programação o Cine Debate sobre o trabalho infantil, que é especificamente a parte que você vai tratar, né? O que seria esse Cine Debate? Bom, a minha dissertação de mestrado agora é sobre o trabalho infantil e o discurso do Unicef, que é uma entidade, né, que trata dessa questão, inclusive no mundo todo, inclusive no Brasil. Eu estou programando passar aquele famoso filme dos irmãos Taviani, Pai e Patrão, né, que trata de uma cultura, né, muito, digamos assim, perversa com relação à criança não ir para a escola e ir para o mundo do trabalho de maneira muito precoce. Né? Isso acontece no mundo todo, acontece demais na realidade brasileira, a criança ser negada o direito dela trabalhar com uma possibilidade de mobilidade social e cultural. Negada o direito da criança a ir para a escola e precocemente ser inserida no mundo do trabalho, essa criança ela vai ter, não é, negado um dos mais elementares e fundamentais direitos, que é o direito à educação que está na Constituição. Então, o trabalho infantil vai ser essa discussão, né, do que vem ser, digamos assim, o trabalho infantil no mundo, no Brasil, e as alternativas que se tem feito por organismos internacionais, por ONGs, certo? De tentar ou minimizar em algumas situações, ou o melhor de tudo isso é a erradicação do trabalho infantil no mundo. A criança não trabalha, a criança dá trabalho, né? A gente sabe disso. Ou seja, que a criança ela tenha a escola, né? Principalmente as crianças em situação de risco social, tá? Essa criança ela deve ter por parte das entidades governamentais ou por parte das políticas públicas todo um esforço para que essa criança, né, permaneça na escola em quantidade e qualidade. No Brasil, inclusive, é interessante que a questão da nossa cobertura da educação, ela já é praticamente completa. Nós temos quase 100% das crianças na escola. Agora, evitar que essa criança primeiro abandone a escola, porque o ensino não tem sentido para ela, não é
de qualidade ou a escola ainda não está ainda preparada para dar essa condição de uma escola de qualidade para a criança. Então, muitas vezes a criança ela é desligada pelos pais, né, por questões econômicas mesmo, né, em várias situações de bolsão de pobreza, os pais, em vez de enviarem a criança para a escola, considero que é mais uma boca a sustentar e mais uma renda para incentivar o trabalho. Isso é muito ruim. Tá. Rapidinho a pergunta do Janu, a gente tem participação do pessoal aí de casa. O pessoal Paraguaçu Elleres, ele pergunta se as grandes edições de livros de autoajuda significam uma aceitação popular universal da psicologia. Sim, de certa forma é uma possibilidade de eu estar fazendo uma escuta a si mesmo, né? Uma autoescuta, né? Ele pode não resolver de uma forma clássica, como a gente gostaria, mas de certa forma ajuda, porque se vai possibilitar uma mudança de atitude, se vai possibilitar uma reflexão, não faz mal, mas assim, não deixando de lembrar que isso pode, às vezes, acarretar outros problemas. Mas se eu tiver o bom senso, ver que eu estou fazendo uma reflexão, que isso está mudando um comportamento, não há, né, contraindicação. Eu estou vendo aqui na programação... nossa programação é extensa. Que você tem, por exemplo, um debate sobre psicologia e mídia, né? Isso. Então, psicologia, mídia e ética. O que vai incluir isso aí? Além as novas mídias? Eu queria também estar aproveitando o espaço para estar dizendo que a gente tem uma programação, como é Pará e Amapá, a gente está fazendo uma programação em Belém, em Castanhal, em São Domingos do Capim, tivemos ontem, eu estive em Marabá agora, vai ter uma programação em Parauapebas, em Macapá, quer dizer, a gente está tentando juntar todo mundo, correr o estado, e claro que em Belém ela vai ser mais extensa. Começa hoje, né? Começou agora de manhã lá na própria sede do Conselho com uma intervenção de grafitagem, como uma intervenção social, para desconstruir esse lugar que o grafiteiro é aquela pessoa que não quer nada e tal, que é o marginal. Então a gente está fazendo uma intervenção com a turma da Conexão Rodovia Cru. Grafiteiro do pichação. É muito diferente, eles têm uma intervenção social fantástica, tão nas periferias onde a gente não está, onde não está o psicólogo, onde não está o assistente social, onde não está uma série de vezes de política pública, que eles fazem essa possibilidade de tirar aquela meninada que muitas das vezes vai para o crime, e aí eles estão apresentando uma alternativa. E 27, 28, 29, 30, 3, 31, daqui eu vou para uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Belém para discutir psicologia e políticas públicas. Então tem uma série de coisas. Mas essa, em especial, Januário, que a gente pensou foi porque tem uma série de possibilidades na palma da mão, né? Esses celulares hoje são mini computadores, né? E que as pessoas não podem perder noção de que tem um atravessamento ético na formação do psicólogo. E uma das coisas que nos chamou a atenção para esse debate foi que a própria psicóloga da seleção, no programa da Roda Viva, ela disse assim, não, mas eu atendi eles pelo WhatsApp. Não tem atendimento por WhatsApp. Nem por Skype, não. A Skype, o Conselho Federal de Psicologia já reconhece isso. Se eu já tiver o contato anterior, se você já for minha terapeuta e ou eu viajo por uma questão de saúde ou para fazer uma formação fora ou a trabalho, ou você, minha terapeuta, viaja e a gente pode continuar o atendimento por Skype, mas isso não quer dizer que eu agora vou começar a atender por Skype se nunca tivermos nos conhecido. Mas assim, que tem um atravessamento ético, que eu tenho que ter cuidado com o que eu falo em grupo social, né? Assim, tem muitos grupos, né? Grupo de profissional de psicologia
né, da faculdade dos estudantes, ou então do hospital que eu trabalho, ou então da saúde, ou então do CRAS. E aí, às vezes, eu posso falar de um paciente, eu posso fazer um comentário, e aí eu tenho que ter cuidado. Como é que é essa mídia que me possibilita, mas eu não deixo de ser regida pelo meu código de ética, então eu tenho que ter noção. Se é mais rápido, eu posso passar para um... Eu tenho assistido, né, os psicólogos, os médicos, na sala de cirurgia fazer um selfie antes de um processo cirúrgico. Até onde vai isso? O que é ético disso? Será que a pessoa queria fazer aquela exposição? Aí chegou pra gente agora recentemente também a denúncia de uma pessoa que acabou a consulta da sessão, né? E aí ela pega e diz assim, olha, vamos fazer agora um selfie, acabou a minha sessão. A psicóloga não sabia se tirava, se não tirava, e ficou meio assim, tirou e depois, não, vamos apagar, e depois ela mesmo em seguida refletiu. Quer dizer, que cuidado é esse que a gente tem que ter, até onde eu posso ir, como ser amigo de paciente, né, de cliente em Facebook. Então, são coisas que estão aí, porque a gente é humano e a gente convive e conhece pessoas, e aí a pessoa vai conhecer a tua vida e através do Facebook, não, aquela psicóloga, eu sou atendida por ela atende a minha amiga, eu vi uma foto dela no almoço, no jantar. É complicado, é muito complicado com o que eu coloco. Então, assim, a gente está querendo trazer esse debate exatamente, pensar nessas mídias, porque elas estão acontecendo. Sem esquecer as tradicionais, né? Sem esquecer as violações tradicionais que existem em relação às pessoas, aos presos, por exemplo, esses programas escandalosos de tá aqui o patife, mostra a cara. Isso é cara, um não se conseguiu proibir isso, a psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia. Não, a gente tem um debate importante sobre isso, que chama Contra a Baixaria na TV. E a psicologia e os trabalhos, né? Porque hoje a psicologia, como disse o professor, tem uma série de entradas. E a psicologia em programas de marketing, a gente conseguiu barrar propagandas gigantescas, propaganda de cerveja, que vocês vão se lembrar, que tinha apelo infantil. Não era para criança, mas ela trazia um elemento infantil para propaganda de cerveja. Lembra daquele cirizinho na lata? Lá. Então a criança vê aquilo, acha engraçadinho, acha engraçado, assimila um sorriso da infância. Quando eu me torno adulto, eu sou fiel àquela marca de cerveja porque me traz uma memória saudável, afetiva. De quando eu era criança, eu ria daquela propaganda. Então, isso tudo, a gente tem que ter cuidado, porque isso é, de certa forma, né, uma violação. Um público que ainda não tem compreensão, e eu faço propagandas de cigarro da década de 80 do homem verdadeiros Hollywood. Clássicos, né? E aí eu assimilo o sucesso, Hollywood, sucesso. Tem uma determinada apresentadora também que faz muito isso, vende as coisas para criança, porque enfim. Então, entendeu? é um apelo infantil que a gente tem que fazer um debate contra a baixaria na TV. O Conselho Federal de Psicologia tem um debate importante sobre isso, contra a baixaria na TV. Não só na TV, né? Na TV é assim, né? Na rádio, nos jornais, danças, músicas, né? Que denigrem a imagem Caderno da Polícia mulher. Tá aí, né, Januário? Os cadernos Polícia. Não, é um absurdo, verdade, é uma... A falta de cumprimento dos direitos da pessoa, que pode ser o que for, quem for. Entendeu? O Brasil avançou Pode bastante, expor. né, com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, né? Com relação aos direitos que a criança tem que ter, o adolescente que tem que ter na sua integridade física, sua integridade psicológica, né? Ou seja, e nós sabemos que a propaganda está inserida dentro de um modelo capitalista. No fundo, né? Todo modelo quer transformar as pessoas em consumidores, certo? E quais são os limites desse consumo, certo? E, inclusive psicopatológicos. Né? Nós vemos que tem consumos por impulso, certo? E que a criança, por não ter uma estrutura ainda bastante crítica com relação ao consumo, ela pode ser incentivada, digamos assim, a um consumo até irresponsável, né? Que ela não possa lidar com isso. Um exemplo concreto disso hoje é a estruturação dos supermercados, né? Existem trabalhos, mas quando você faz a estruturação de uma loja de supermercado, você está trabalhando comportamento, acesso. Você pode perceber que você chega, tudo que é para criança está mais baixo. Está baixo, na altura colorido, dos olhos dela. É uma coisa de indução, né? E isso vem baseado
positiva ou negativamente, estudos comportamentais. Nós tivemos um caso clássico com relação à fábrica Calói, né? Papai, não esqueça da minha Calói, que se repetia isso, né? A exaustão dentro dos veículos de comunicação vendendo. Compre batom. Seu filho merece batom. Tá certo? O jingle, né? Jingle. E veja bem, numa sociedade que a maior parte das pessoas não tem, digamos, em poder aquisitivo nem para comer, né? Nós, extremamente ainda com problemas econômicos graves, quer dizer, a compra de uma bicicleta para um filho causa uma grande frustração para o pai no final do ano, que não pode dar aquela bicicleta nova, né? Uma criança pequena ainda, quer dizer, indução a esse consumo de forma que, né, causa, digamos assim, um grande constrangimento para um pai que muitas vezes está desempregado, não tem dinheiro, né? Mas fica aquela propaganda induzindo com o pai se sentindo culpado por comprar uma bicicleta para o filho. E a força da memória afetiva, ela é tamanha que mesmo nós, adultos, hoje, tenho certeza que aqui todos nós tiramos aquela brincadeira clássica, órgão, né? que Sim, você quer ganhar uma Calói agora? Porque que a gente está no ambiente de trabalho, eu fiz isso, fiz aquilo, então quer ganhar uma Calói? A gente quer exatamente hoje ali, né? Nós temos a atuação do CONAR ainda aqui, mal ou bem, mas né, está... A psicologia e as relações raciais. Como o racismo faz sofrer? Nós nunca vamos assumir que somos um país racista, mas corta o cabelo do teu filho, porque está atrapalhando. Lembra que saiu no Fantástico há uns 2, 3 meses atrás? Fazer a criança cortar o cabelo, está atrapalhando a sala de aula? Corta o cabelo, né? Essa tentativa do embranquecimento da raça nesses últimos 500 anos não foi fácil. Agora, há uma questão diretamente na subjetividade do povo brasileiro, dos negros, das negras, que é a negação da própria cor. Por quê? Porque é um problema de criminalizar o negro, o pobre, que só ele que faz as coisas erradas. A gente vê um menino, né, fazendo, recentemente um professor lá de São Paulo fazendo Cooper por ser negro, pegaram e espancaram porque estava fazendo Cooper, meu Deus. Então, a oficina... Por que eu conto tudo isso? Porque a gente se preocupa com todas essas questões, né? Como é que isso forma a subjetividade do povo brasileiro. E essas oficinas, essas bonequinhas, é uma tradição das mulheres africanas, quando eram trazidas nos navios negreiros, faziam umas bonequinhas só de amarração com nó, e fazer o formato da boneca, eu devia ter trazido, eu tenho, faz o formato do corpo da boneca para as crianças no navio negreiro minimizar o sofrimento daquele percurso até a chegada do Brasil, da forma como foram arrancadas da sua nação, trazidas para cá sem saber o que vai acontecer, e elas, com todo o sofrimento, sabendo mais ou menos o que ia acontecer às mulheres, elas rasgavam suas roupas e faziam as bonequinhas, e aí a gente vai em parceria com o movimento negro, com o CEDEMPO e tal, fazer essa oficina das bonecas que vai ser nessa biblioteca lá no Guamá. É um trabalho importante porque ela vai explicando pra gente, né, o movimento negro, como pode se aproximar com a psicologia, como eu, psicólogo, atendo no meu consultório uma mulher negra, se eu não tiver a escuta do que é o racismo, como é para ela ser negra no Brasil, como é que alguém chegar para te dizer assim, dá para cortar teu cabelo porque ele é, né, não é legal? Quando você vai para uma consulta, para
eu, enquanto psicóloga, vou fazer a inscrição de pessoas para trabalhar em empresa e dizer para aquela pessoa que aquele cabelo não lhe cai bem, hoje não posso mais fazer isso. Eu, enquanto não tem mais a questão da boa aparência nos anúncios. Não tem mais, mas isso até recentemente ainda coloca a boa aparência. O que é a boa aparência? O que é um cabelo esteticamente aceito? Como é que isso pode... E isso só causa sofrimentos sérios. Já está terminando, né? Mas eu teria uma pergunta para fazer. Eu estava lendo aqui, né, informações sobre seu currículo, resumido. Você fez na UERJ, o curso de psicologia, né? Deve ser carioca também. Não, eu sou paraense da Gema, pai e mãe do Baixo Amazonas. Mas fez na UERJ, mas veio fazer mestrado na UFPA. Eu vi uma vez falar que a área de psicologia era uma área de excelência na UFPA. É verdade. Isso é verdadeiro? As pessoas não sabem disso. Pois é. Entendeu? Então, é por isso que eu estou te perguntando isso. Por favor, professor Jorge. Prata da casa. É interessante notar, né, que eu estava até assistindo de madrugada, de forma até saudosa, os 20 anos da psicologia, um vídeo que a gente produziu, né? E o curso de psicologia começa em 74, né? E forma poucos profissionais, ainda naquela época uma grande demanda. Hoje nós somos aproximadamente 5.000 profissionais inseridos em quase todas as áreas, né, da psicologia e da sociedade. Então, hoje nós temos, os cursos de psicologia já estão inseridos, né, no interior do estado, né? Nós temos em Santarém, temos em Marabá, temos em Macapá e com perspectiva de abrir em outros lugares, outros cursos, de forma a atender a questão do psicólogo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Os cursos de pós-graduação, eles se iniciam primeiro na Universidade Federal do Pará e depois tem a continuidade também na UNAMA, também os cursos, né, de mestrado. E nós temos, né, em psicologia, aqui na Universidade Federal do Pará, 2 cursos de mestrado, né, uma dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, outro no Núcleo de Pesquisa e Análise do Comportamento e doutorado também. Nós temos, a CAPES considera de excelência. E nós temos agora a conquista do nosso curso de doutorado dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas com uma grande demanda. E já temos formado já quase uma centena de fora, né? mestrado. De outros estados. Porque realmente de interesse do governo federal a questão e também da questão da qualificação dos professores e da mão de obra local, né? dos psicólogos locais, cada vez mais se qualificar e ter mais oportunidade de fazer a sua graduação com qualidade sem sair do estado. Tinha uma demanda reprimida grande. Olha só, então, assim, o evento acontece, ele é diversificado, vários espaços, eu queria que você desse, onde que, já que é aberto ao público, onde é que as pessoas podem se informar sobre a programação? Isso, é uma programação extensa, nós temos um site do Conselho Federal, do Conselho Regional de Psicologia. Que deve estar na nossa tela. Só entrar lá, Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá, 10ª região. Temos um Facebook, também Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá, na nossa página do Facebook. Temos um e-mail, né, para inscrição, chama cotec@crp10.org.br, que eu também dei, tá no ar. E aí eu queria eu queria convidar todos, dizer que é aberta, uma programação em todos os locais, em Macapá também é aberta, tudo é gratuito, e aí a gente quer possibilitar para a sociedade, e não esquecer que domingo nós vamos fazer uma atividade com as 3 universidades, Federal, UNAM, ESAMAS, estudantes de psicologia, serviços dos CRAS, dos CAPES, onde tem psicólogo, a gente vai estar na praça, ao lado do anfiteatro, não, na praça do lado do Valdemar Henrique, do Teatro Valdemar Henrique, fazendo uma exposição para a sociedade, a importância do papel da psicologia, como ele pode ajudar, como ele pode intervir, onde tem psicólogo nos serviços, como acessar esses psicólogos, o SUS, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, tem psicólogo através dos CRAS, que eu falo as siglas como se as pessoas todas soubessem. São os Centros de Referência e Assistência Social. Ele é ligado à parte da assistência social. Os psicólogos nas unidades de saúde são ligados ao SUS. E aí a gente tem psicólogo no Ministério Público, nos tribunais de justiça, nas empresas. Quer dizer, hoje,
nas escolas a gente tem e precisa mais, porque para diminuir essa violência, para ampliar, e uma grande luta que é pelas 30 horas, que a gente também, o Conselho Regional de Psicologia tem feito um debate importante sobre a diminuição da carga horária, que inclusive amplia cada vez mais a possibilidade também da empregabilidade. E aí agradecer e convidar, é uma festa para a gente poder divulgar e poder receber as pessoas na nossa casa, que o Conselho fica na Generalíssimo, entre Antônio Barreto e Domingos Marreiro, Generalíssimo Deodoro 511, a Casa do Psicólogo é o CRP 10. Tá certo, então tá todo mundo convidado, endereço na tela, teve contato, telefone e tudo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Jureuda, professor Jorge, tá bom? Obrigado. Sucesso no evento. Muito obrigada também. Eu queria também mostrar nossa camiseta. Tá aí a camiseta do evento. Do evento, Esse foi o nosso primeiro bloco. A gente conversou com a Jureuda Guerra, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia Pará e Amapá. Estou falando aí sobre o evento do Dia do Psicólogo e toda essa programação ampla aí que está comemorando a data, e com o professor Jorge Moraes.